Salam aleikum, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos. Hoje falaremos sobre um assunto em relação aos exemplos que o Islã ensina às pessoas. A palavra muçulmano, que muitas pessoas intitulam com algo ruim, nada mais é do que a pessoa que é submissa a Deus, a pessoa que deposita total confiança em Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros, o absoluto, o eterno, jamais gerou ou foi gerado e nada é comparável a ele. Porém, não basta eu dizer que sou muçulmano, não basta ficar na teoria, eu tenho que demonstrar isso na prática, com exemplos, no dia a dia, com as pessoas, com a sociedade em geral. E quando nós mostramos no exemplo, as pessoas acreditam cada vez mais na verdade, porque é através de casos concretos, é através do dia a dia em que nós passamos adiante a nossa ética, os nossos ensinamentos, aquilo que eu aprendi na teoria e eu demonstro na sociedade em que eu vivo. Um exemplo básico disso aconteceu com um esportista muçulmano, cujo nome é Hamad Ali Rashwani. Ele é judoca e esse esportista, ele não tinha muita fama na sua época, apenas junto à África, e quando ele disputou a Olimpíada em Los Angeles de 1984, luta após luta ele chegou à grande final, algo que todo competidor almeja, ser campeão olímpico. E o seu combatente era um lutador japonês. Durante o combate, esse egípcio, ele não atacava o japonês da forma correta. Ele evitava alguns golpes, principalmente nas pernas. E o técnico dele, dando os conselhos para ele atacar, para ele utilizar os meios adequados no esporte, e ele fazia apenas o básico e evitava o contato junto às pernas do competidor japonês. E assim ele perdeu a luta. Ele ficou com o segundo lugar. Questionado por qual razão ele não atacou corretamente o japonês, ele respondeu o seguinte, que antes da luta ele ficou sabendo que o japonês tinha um problema na perna e que ele não atacaria por conta de ser uma vantagem em relação a ele. E aquilo não era ele pensando nessa desvantagem, e sim por ele ser muçulmano, onde Deus Altíssimo seja, ele não aceita que nós tenhamos a vitória obtida através de uma desvantagem em relação ao outro, seja no que for. Muitas pessoas se aproveitam de várias situações no dia a dia para ganhar algo para si próprio. Nesse caso em específico, nós vemos que era um lutador olímpico. E quem não queria aproveitar de uma vantagem para ser campeão? E ele mostrou o que a religião ensina. Ele mostrou o que o Islã ensina, como o muçulmano deve agir no dia a dia. Porque ele disse, como eu irei me questionar e ser questionado, no caso, junto a Deus Altíssimo seja, que eu ganhei algo cuja vantagem eu sabia que eu tinha. E hoje nós vemos muitos competidores, seja nas Olimpíadas, em Copas do Mundo, em outros esportes, utilizando doping, utilizando da trapaça para ganhar algo. E
esse ensinamento não estava no esporte propriamente dito, estava implícito na religião, está na teoria. Porém, o muçulmano deve colocar isso na prática. E esse egípcio, ele recebeu uma honra ao mérito pela Unesco, e os japoneses, cujo berço do judô, um dos berços do judô, reconhecem ele, enaltecem ele, respeitam ele por esse nobre ato que ele praticou. Então, o resumo é o quê? Que nós devemos agir sempre com bons exemplos, sempre procurando colocar na prática aquilo que nós aprendemos na teoria. A teoria é muito bonita, porém, muitos não colocam na prática aquilo que falam, aquilo que escrevem. E o mais importante é que as pessoas vejam os nossos exemplos, pois apontar o dedo para o outro é muito fácil. Porém, ninguém olha os seus próprios defeitos, ninguém olha a sua própria situação. Por essa razão, nós devemos ser praticantes junto à nossa sociedade, principalmente no dia a dia, no nosso lazer, nos nossos trabalhos, junto às nossas famílias, junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos funcionários. Nós devemos dar o exemplo para que novas pessoas aprendam com bons exemplos na prática e assim sejam células que somam, células que fazem o bem na sociedade em geral. Que Deus Altíssimo seja, guie a todos e que nós tenhamos sempre esses exemplos de bons muçulmanos em nossas vidas, aplicando o que o Islã ensina. Assalamu alaikum, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos.